Meu nome é Gilzete Santos Souza, conhecida aqui como Agil, e eu estou aqui nessa igreja desde 1995, exatamente no mês de março. Eu tenho 27 anos na Igreja Metodista em Copacabana. Eu cheguei aqui através de um livro da Donep, que o meu irmão mais velho, que na época ele já era evangélico, e eu estava em férias lá em Aracaju, quando ele deu aquele livro, que na verdade ele deu o livro para o meu marido, para ele olhar aquele livro e procurar uma igreja. Mas isso não aconteceu com ele, aconteceu comigo. Ele, o meu irmão, tinha chamado a atenção assim, para a Igreja Metodista de Copacabana, e na época era o pastor Orlando. Eu não vim diretamente para a igreja, de maneira que eu vim para essa igreja na época de uma campanha que estava sendo feita pela Cláudia, que era a esposa do pastor Orlando, e por uma senhora, tinha o nome de Dalva. Eu vim aqui e comecei a fazer aquela campanha, que foi assim, de 7 segundas-feiras. E eu estava fazendo a campanha, mas eu estava limitada só a fazer aquela campanha. O interessante, tenho que dizer, que a pessoa que era responsável por essa campanha, ela não sabia ler. Essa senhora Dalva era uma senhora baixinha, ela não sabia ler. E aí alguém lia a Bíblia para ela. Isso me chamou muita atenção. E aí alguém lia a Bíblia para ela e depois ela fazia a pregação em cima daquela leitura. Bom, chegou o último dia daquela campanha, foi quando eu me converti. Então já no final da reunião, foi feito assim foi pedido que os membros dessem as mãos e o pastor, ele fez um apelo depois da pregação. Eu estava com os olhos fechados, eu não via quantas pessoas estavam lá na frente, né? Só que, por curiosidade, aí eu olhei para frente e vi que já tinha assim umas 8 pessoas ou mais lá na frente. O engraçado é que quando eu olhei para frente, que eu vi aquelas pessoas lá, eu descobri que o coração fala, porque no meu peito, do meu coração, foi muito forte o que eu escutei. No que eu olhei lá para frente e eu vi aquelas pessoas lá na frente, eu escutei assim: e você está esperando o quê? Foi tão engraçado isso, porque eu sendo leiga, nova, eu venho de uma família totalmente católica, e aí na que eu escutei aquilo, eu fiquei assustada, minhas pernas começaram a tremer, e eu me virei para a Cláudia e fiz para ela a pergunta: e eu? Estou esperando o quê? Aí ela, nada, ela me pegou e me levou na frente. Então, foi assim que eu me converti aqui na Metodista. Uma das experiências mais marcantes que eu tive nessa igreja foi exatamente quando eu cheguei. Porque eu cheguei aqui e no mês de agosto de 1995, o meu marido, que tinha somente 45 anos, faleceu, assim, de um dia para outro. Tudo bem, ele era um homem diabético, ele passou mal, foi internado e 2 dias depois ele veio a falecer. E o meu próprio marido, ele dizia assim, vá procurar sua turma. E a minha turma que eu procurei foi a Igreja Metodista de Copacabana. E graças a Deus eu sinto muito a alegria de eu participar dessa igreja há 27 anos. Foram muitas lutas, muitas batalhas, muito sacrifício, muita tristeza, mas em todas eu sou vencedora. Porque hoje eu posso dizer que Deus sempre me carregou nos braços dele e eu não sabia, eu não percebia o quanto ele já cuidava de mim e dos meus filhos. E de uma maneira ou de outra, eu sempre fui amparada aqui. Embora eu possa até dizer que, porque
no dia a dia da nossa luta, eu trabalhava, eu tinha uma loja, tinha confecção, lidava com outras pessoas e sempre fui muito ativa. E aquele momento tão difícil, a gente vai passando por as dificuldades e nem sempre a gente percebe as lutas que está enfrentando. Como eu já falei, Deus já me carregava no colo e eu não percebia. A minha expectativa para a igreja de Copacabana é que ela volte a ser aquela igreja grande, não só em número, mas em bênção, uma igreja abençoada, acolhedora, uma igreja conhecida no bairro Copacabana e de muitas bênçãos, sempre abraçando as pessoas que aqui chegam. Nós, da Igreja Metodista em Copacabana, nós somos sacerdotes do Deus vivo.